E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação. Beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos de fato ver como funciona o Flexbox. Essa questão de a gente conseguir distribuir os elementos, as divs na minha página. Então, na nossa última aula, nós montamos essa estrutura básica aqui com o CSS, né? Vamos até abrir aqui com o Live Server para a gente verificar em tempo real. Então, tá aqui, né? Foi essa estrutura que a gente montou. Então, eu só vou fazer umas alterações aqui, ó, para ficar mais legal. Ao invés de dar esse padding de 50 pixels e deixar ele grande assim, ó, eu vou dar simplesmente um padding de 10 pixels, para ficar menorzinho, e aí eu aumentar a altura, né, que fica melhor. Vou dar um height aqui para aumentar a altura de 100 pixels na altura. Beleza? Só para ficar melhor organizado. Beleza? Então, vamos aproveitar esse mesmo documento da nossa última aula para essa aula de hoje. Lembrando que aqui nós colocamos dentro do container, né, todas as divisões que queríamos, certo? Tem 3 divisões, cada box dessa aqui é uma div, que está dentro de um container, né? E nesse container nós passamos o DisplayFlex, que aí ele ganha as propriedades de DisplayFlex. Então, hoje nós vamos ver algumas dessas propriedades. Então, vamos aproveitar aqui esse documento, vamos abrir aqui na pasta do nosso projeto, já está aqui, ó. Vou copiar os arquivos. Hoje é a nossa aula 10. Aula 10. E eu vou até colocar aqui, ó, Flexbox parte 2, né? Vamos dizer que essa aqui vai ser a parte 1, só montando a estrutura, né? E esse aqui é a parte 2. Flexbox parte 1. Ah, ele não deixa a tela porque tá aqui na pasta. Então... Eita! Flexbox parte 1. Concentra. Então vamos renomear aqui para parte 2. Beleza? Colei aqui dentro. Colou não? Vamos pegar de novo aqui. Copia. Colei. Vamos abrir essa pasta com VS Code. Já sabemos como faz isso, né? Botão direito abrir com Code. E aqui estamos nós com a nossa estrutura. Vamos startar o servidor para a gente ver tudo em tempo real. Beleza. Então aqui estamos nós. Quando passamos a característica de DisplayFlex, ele automaticamente já se torna um Flexbox. Então ele ganha algumas outras propriedades. Então, que propriedades são essas? A primeira que vamos ver é o Flex Direction. Como assim Flex Direction? A direção do meu Flex. Ele, por padrão, vem como roll, que é o que? Linha, né? Do inglês, roll é linha. Então, inclusive, vamos até trabalhar aqui com o Google Tradutor do lado, para vocês entenderem como é que funciona. Então, roll é o que? Fileira, né? Ou linha, a fila, certo? Então, ele por padrão vem como linha, beleza? Mas eu posso mudar isso aqui, ó, para coluna. Quando eu boto para coluna, ele volta a ser como era antes, certo? Só que, claro, com as características de Flexbox. Mas aqui ele deixa com que eu faça isso, né? Eu posso mudar a direção do Flex. E além do mais, eu posso fazer o seguinte, ó. Além de ser roll, posso falar que ele é um roll reverse, ó. Então ele vai colocar na linha, só que ele vai inverter, né, ó, a div 3 começando, div 2, div 1. A mesma coisa o column. Eu posso botar um column reverse, ó, e ele vai botar na coluna, só que invertido, né, começando da div 3 até a div 1. Beleza? Então, primeira propriedade que ganhamos foi o Flex Direction. Então vamos anotar aqui, ó. Quando eu aperto no meu teclado Ctrl ponto e vírgula, olha só, ele já monta a estrutura de um comentário, certo? Aqui no CSS, ó, para escrever um comentário, eu coloco barra asterisco, asterisco barra. O que estiver aqui dentro é comentário. Então vou dizer o seguinte, ó. Flex Direction fala, vou botar assim, define o eixo principal. Vamos colocar dessa forma. Por que eixo principal? Porque o eixo principal é onde nós vamos nos basear. Quando eu coloco por padrão DisplayFlex, o eixo principal ele está em linha, certo? Ou seja, ele vai estar aqui podemos dizer que na horizontal. Podemos dizer que o eixo principal é horizontal, porque ele está deitado numa linha, né? Quando eu coloco aqui coluna, podemos dizer que o eixo principal é a vertical, certo? É a minha coluna, beleza? Então, só para ficar melhor de entender. Então, vamos deixar como roll aqui para a gente prosseguir. Ah, uma outra coisa, nesse meu container, a gente não consegue enxergar ele muito bem, né? Eu vou passar uma borda para esse meu container também, para a gente enxergar o que a gente está mexendo. Então, vou passar uma borda aqui de 1 pixel, solid, vermelha. Então, olha só, uma bordinha vermelha, né? Vamos passar aqui também... Não vou passar uma altura ainda não, vamos deixar assim.
só uma linha mesmo. Então, uma outra propriedade que nós ganhamos é como a gente pode alinhar esses elementos. Lembra aqui do eixo principal? Então, se eu quiser alinhar os elementos no eixo principal em que ele estiver, eu vou usar a propriedade Justify Contents. Pera aí, não entendi nada, mas vamos revisar. Repara aqui, ó, qual que é o eixo principal? Ele está na linha, certo? Então, quando eu dou um Justify Contents, eu vou alinhar esses meus elementos na linha. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero um Justify Content Center, no centro da linha. Então, ele vai alinhar todas as boxes no centro da linha. Eu tenho alguns outros muito melhores, ó, só apertar Ctrl espaço, né, como nós já vimos, ele já abre aqui tudo que eu posso fazer. Além disso, ó, eu posso colocar End, por exemplo, no final da linha. Então, olha lá, ele vai alinhar todos os elementos no final da linha. Além disso, eu posso colocar também um Space Between, olha que bacana, um Space Between. Ele vai deixar um espaço entre eles, né, Space Between do inglês. Ó, se a gente pegar aqui e botar no tradutor, opa, é aqui. Ó, um espaço entre, né? Um espaço entre eles. Então, quando eu dou um Space Between, ele vai dar um espaço entre eles. Ó como fica melhor organizado. E repara que aqui, ó, é de onde a tela estiver, né? Eu não coloquei um tamanho específico. Ó, o width, quando eu não coloco, ele vai ocupar já aqui 100% da tela. Beleza? Mas vamos prosseguindo. E ele vai deixar um espaço entre eles de acordo com o que a tela tiver, né? De acordo com o tamanho da tela. Ele vai deixando um espaço entre eles. Beleza? Então, além do Space Between, eu também tenho um Space Around. Olha só, Space Around, eu vou dar um espaço ao redor deles, né? Ó. Então, repara que ele deixa um espacinho aqui antes de dar o espaço, né? Então, um espaço ao redor deles, por assim dizer. Então, eu também posso fazer assim. Além de também poder dar um Space Evelyn, que ele vai dar só um espacinho um pouquinho maior. Beleza? Então, recapitulando. Justify Contents, eu vou alinhar no eixo principal. Repara que o eixo principal aqui é a minha linha, então ele vai alinhar na minha linha. E se eu quiser alinhar na coluna, como é que eu faço? Então eu vou mudar aqui, ó, para column, meu flex direction para coluna. Beleza? Então olha aqui, ele alinhou na coluna, só que repara que ele não tem um space evelyn aqui, né? Não tem um espaço entre eles aqui, ou um space between. Isso por quê? Porque o meu container, ele não tem um tamanho, certo? Ele está de acordo com o tamanho do conteúdo. Então, eu vou passar aqui para esse meu container uma altura também. Uma height de, vamos botar aqui, 500 pixels. Ó, repara de só eu ter aumentado a altura, ele já colocou aqui um espaço entre eles, né, ó. Igual estava. Se eu colocar aqui um center, por exemplo, no centro da coluna. Então, ó, ele vai alinhar no centro da coluna. No centro do eixo principal, que no caso é a coluna. Se eu colocar aqui Space Evelyn, olha lá, mesma coisa, ele vai deixar um espaço entre eles no meu eixo principal, que é a coluna, beleza? Então, Justify Contents, vou alinhar sempre no eixo principal. Vamos voltar aqui para a Hall para a gente conseguir. E para a gente finalizar essa aula, além de eu poder alinhar no eixo principal, eu também posso alinhar no eixo perpendicular, ou seja, o eixo contrário. Então, perceba, se o Hall é o eixo principal, qual que é o eixo contrário? A vertical, certo? Então, para alinhar na vertical, é o Align Items. Beleza? Se eu der um Align Items Center, olha o que vai acontecer. Eu vou alinhar no eixo perpendicular, no eixo vertical, né? O principal é Hall, então o centro da minha coluna vai ser aqui, ó, exatamente no centro, né? Se eu botar aqui, ó, que eu quero esse Align Items, eu quero no final, Flex End, né? Flex End é a propriedade que eu uso no final. Então, ele vai colocar no final do meu Flex. Se eu quiser aqui no início, Flex Start. E aí, por padrão, né? Ele coloca no início. Beleza? Aqui, o Align Items, eu não tenho o Space Between ou o Space Around, tá? Ele não deixa eu fazer isso aqui. Beleza? É apenas no Justify Contents. Então, se eu quiser tudo no centro da minha linha. E em vez de ter um espaço entre eles, eu também quero eles também no centro. Então, o que acontece? Ele centralizou tudo aqui, né? Ah, não. Eu quero eles alinhados... Digamos que eu quero eles aqui, ó. No canto superior direito. Então, vamos lá. A direção principal é a linha. Então, no canto superior direito, ele está em cima. Então, ele vai ser no final do meu eixo principal. Eu posso botar também Flex Ends aqui, ó. Que ele vai colocar no final dele. E eu quero no início do meu eixo vertical, né? Então, vou botar aqui um Flex Start. Então, ele vai deixar onde, ó? No canto superior direito. Se eu quiser deixar os elementos no canto inferior esquerdo, então, ele vai estar no final do meu eixo vertical e no início da minha linha. Então,
o meu Justify Contents, vou dar um Flex Start, no eixo principal, e no meu Align Items vai ser um Flex End, né, no final da minha linha. Beleza? E aí, mudando para coluna, vamos analisar. Se eu mudar para coluna, ó, agora o eixo principal é a coluna. Então, eu quero alinhar no início da minha coluna. Então, olha só, ele alinhou no início. E no final da linha, né? Porque agora a linha, ela passa a ser o eixo perpendicular, né? Agora é coluna. Então, quando eu faço isso, ó, tá no final da linha, né? Se eu der um Flex Start, ele vai para onde? Para o início da linha. Se eu der aqui um Center, ele vai para onde? Para o centro da linha. Ah, eu quero no centro da linha, só que em vez de ser Flex Start, eu vou colocar aqui um Space Between, entre eles. Então, olha, ele vai gerar aqui um espaço entre eles. Beleza, gente? Então, resumindo o conteúdo dessa aula, nós vimos que eu posso definir o eixo principal do meu container e alinhá-lo de acordo com o que eu quero, tanto no eixo principal, com Justify Contents, ou no eixo contrário, né, no eixo perpendicular com Align Items. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Justify Contents alinha os elementos no eixo principal. E aqui o Align Items alinha os elementos no eixo perpendicular ou contrário. Beleza, galera? Ah, e vamos colocar aqui também, ó. Ele pode ser Justify Contents, Flex Start, Center, Flex End, Center, Flex End, pode ser um Space Between, Space Around e Space Evening. Claro que pode ter outros aqui também, mas pro que interessa aqui pra gente, vão ser essas, beleza? As que a gente pode alinhar. Início da linha, no centro, no final, um espaço entre eles, um espaço ao redor e um espaço maior entre eles, né? Para até ver o que é esse evening aqui, o que quer dizer com esse evening. Então vamos colar aqui, ó. Espaço uniforme, né? Um espaço uniforme entre eles, beleza? E o Align Items aqui, ele só pode ser Flex Start, Center e Flex End. Ele não tem Space Between, Around ou Evening, beleza? Então, esse foi a nossa aula desse vídeo. Recomendo que você assista mais uma vez, porque esse aqui sim, vocês podem ter reparado que é uma coisa que necessita de um pouquinho mais de atenção. Mas não se preocupa, eu tenho certeza que se você rever isso aqui uma, duas vezes, o que for, você vai entender. Beleza? Só tem que se esforçar para isso acontecer. Isso aqui não é difícil. Depois que você entende, fica muito mais fácil. E como é que você vai entender isso aqui? Apenas praticando. Não tem outra forma. O que eu te recomendo? Refaz a mesma coisa que eu fiz. Assiste o vídeo, vai fazendo junto comigo. E vai fazendo seus testes também. Que quando você faz e vê funcionando, você tem uma absorção muito melhor do conteúdo. Beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui os estudos com o Flexbox, vendo mais algumas propriedades. Então, se ficou alguma dúvida aqui nesse vídeo, deixe seu comentário. Se eu não responder, algum colega vai responder. Não esquece de curtir o vídeo, né? E se inscrever no canal para receber conteúdo de programação aqui. Beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.